de valor incalculável. No Brasil, os fósseis são protegidos por lei, não podem ser vendidos nem retirados do país. O Via Legal de hoje trata desse assunto que já levou muita gente ao banco dos réus. Eles estavam comercializando as peças raras e caras. Eles não estavam vendendo as peças que são fáceis de se encontrar. Não é simplesmente eu achei uma pedrinha na rua e estou vendendo, não. O programa também detalha a providência adotada para dar mais segurança a juízes criminais. O que a sociedade vê nisso? Uma maior tranquilidade no sentido de que o judiciário não cederá a pressões no exercício da sua função. Tudo isso agora no Via Legal. Assim como tem a obrigação de construir escolas e postos de saúde, o governo também deve garantir que ruas e avenidas sejam iluminadas. A diferença é que, nesse caso, o dinheiro não vem dos impostos, mas sim de uma contribuição específica. O modelo de cobrança é legal, mas enfrenta resistências. São questionamentos que envolvem desde a qualidade do serviço até a forma como a conta chega ao morador. Quando a conta de energia chega, o que normalmente chama a atenção do consumidor é o total a pagar, a data de vencimento e a evolução do consumo. Pouca gente se dá conta de um valor menor que aparece todo mês. É a contribuição de iluminação pública. A cobrança começou a ser feita pelos municípios na década de 1980, sob a forma de taxa, mas foi questionada e acabou suspensa depois de uma enxurrada de ações na Justiça. Acontece que um dos requisitos constitucionais da taxa é que ela tenha um caráter individual e específico divisível. E você não consegue chegar numa taxa de iluminação pública da maneira que os municípios estavam cobrando. Então, os municípios começaram a cobrar, mas isso começou a ser discutido. E isso se tornou uma bola de neve e o Poder Judiciário começou a fazer as análises e chegou à conclusão que realmente eram inconstitucionais essas taxas. Os prefeitos reagiram, pressionaram o Congresso e, em 2002, conseguiram mudar a lei para que a cobrança voltasse a ser feita. Ela ressurgiu com um outro nome. Em algumas regiões, é COSIP, noutras, CIP. Mas a mudança nas regras não significou o fim dos impasses. 5 anos depois, chegou à Justiça Federal, no Rio de Janeiro, uma ação civil pública questionando não a cobrança, mas a forma como ela chega ao consumidor. O pedido do Ministério Público é para que a Light, concessionária que fornece energia a 31 municípios do estado, passe a emitir as faturas com 2 códigos de barra. Um correspondente ao valor do consumo mensal e outro para o custeio do serviço de iluminação pública. Na verdade, o que existe hoje é uma forma indireta de cobrança de um tributo e as pessoas ficam completamente indignadas porque não tem como discutir aquela cobrança e são compelidas, são obrigadas a pagar a contribuição de iluminação pública tão somente com medo da luz da casa dela ser cortada. O primeiro gestor condenado a alterar a cobrança e a implantar os 2 códigos de barra foi o prefeito de Queimados, que fica na Baixada Fluminense. Max Lemos diz temer pelas consequências da medida. Com certeza o contribuinte não verá como obrigação pagar a taxa de iluminação pública e ele recebe o serviço. Eu não tenho dúvida de que isso vai ocorrer. Senão, numa rua de 100 casas, 2 diz que não vai pagar de jeito nenhum, daqui a pouco tem uma terceira, uma quarta, uma quinta. O prefeito garante que mais de 85% da população de Queimados, estimada em 160 mil habitantes, pagam menos de R$ 9,00 por mês. Por isso, segundo o gestor, seria inviável recorrer à justiça contra cada morador que ficar inadimplente. É que os custos administrativos e judiciais impedem até mesmo uma possível inscrição na dívida ativa, como acontece com quem não paga o IPTU em dia. A concessionária já teria avisado sobre as dificuldades operacionais para cumprir a determinação. Nós conversamos com a Light. A Light diz que não tem como fazer a cobrança separada.
significa dizer, então daqui a pouco que vai querer transferir para a prefeitura o serviço de cobrança. Olha os problemas que estão surgindo. Os temores da prefeitura e da concessionária não foram suficientes para alterar a ordem judicial. Ao contrário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença de primeira instância. Com base no Código de Defesa do Consumidor, os desembargadores entenderam que a prática configura cobrança casada, o que é ilegal. A Light não quis se pronunciar sobre o assunto e se limitou a informar que vai recorrer da decisão. E a concessionária não foi a única condenada. A Agência Nacional de Energia Elétrica também foi citada como ré na ação. A ordem é para que a ANEEL passe a orientar as concessionárias a emitir notas fiscais separadas. Além disso, concessionária e agência reguladora devem publicar a decisão em um jornal de circulação estadual, como forma de garantir a informação dos consumidores da Baixada Fluminense. Procurada pela reportagem, a agência alegou não ter sido notificada da determinação. Como houve recursos, o assunto ainda é discutido nos tribunais. Por isso, os consumidores continuam recebendo a conta de luz com um único código de barras. Pode até ser que cause algum impacto nas contas da prefeitura, mas acho que o direito individual de saber aquilo que você está consumindo e aquilo que você está pagando é importante. Se eu não tenho poste na frente da minha casa, por que eu vou pagar a taxa de luz? Não tem razão de ser, não é isso? Tem que acontecer não é nem eu deixar de pagar, é ir em cima da prefeitura para garantir que esse dinheiro esteja sendo utilizado para iluminação e que esteja sendo bem utilizado. Milhões de brasileiros deixaram de votar no segundo turno das eleições presidenciais deste ano. Esse número mostra que muita gente não se importa em faltar a esse compromisso cívico. Não é o que pensa um ex-militar do Rio Grande do Sul. Impedido de ir às urnas pelo comando do Exército, ele pediu na Justiça uma reparação pelo que considerou um dano moral. Por muito tempo, Marcelo alimentou um sonho. Engajar como soldado do efetivo núcleo base, né, que é o termo utilizado no Exército. O objetivo foi alcançado em 2010, no 3º Grupamento de Artilharia Antiaérea que fica em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A incorporação às Forças Armadas aconteceu em um ano de eleições gerais, quando milhares de pessoas foram às urnas. Assim como a maioria dos brasileiros, Marcelo votou no primeiro turno. Mas no segundo, teve um imprevisto. Eu faltei a uma parada diária, né, um procedimento de início do serviço, então não pode faltar a parada diária, e eu recebi um impedimento durante o final de semana. O que aconteceu de problema maior foi que esse impedimento saiu justo no final de semana onde ocorreria o segundo turno das eleições. Na prática, o impedimento a que Marcelo se refere é uma prisão. O militar punido fica impossibilitado de deixar o quartel naquele período. No caso dele, a consequência foi mais grave: a ausência na segunda etapa da eleição presidencial. Por entender que havia sido vítima de crime eleitoral, o agora ex-militar recorreu à Justiça Federal e pediu o pagamento de indenização por danos morais. O pedido teve como base o artigo 236 do Código Eleitoral. A norma diz que nenhuma autoridade poderá prender ou deter qualquer eleitor no período de 7 dias, sendo 5 antes e 2 após o encerramento do pleito. As únicas exceções são flagrante delito ou cumprimento de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Nenhum dos casos poderia justificar a prisão do ex-militar. Houve talvez um abuso da autoridade por parte daquele que exarou essa ordem, né, que aplicou essa punição disciplinar, principalmente pelo fato que impediu o Marcelo, não é mesmo, de exercer o seu direito ao voto, um direito tão importante nos dias de hoje, que é um dos maiores atos de cidadania do brasileiro, é o direito ao voto, e justamente nesse dia, nesse período, ele foi impedido.
A Advocacia Geral da União informou em nota que a aplicação da punição disciplinar ao ex-militar não violou o Código Eleitoral, uma vez que a falta cometida por ele não é passível de fiança e nem de recurso, e que a condenação imposta foi correta. A Justiça Federal em Caxias do Sul não se convenceu e condenou a União a pagar R$5.000 a Marcelo. Mas tanto ele, que queria um valor maior, quanto o Exército, que tentava se livrar da obrigação, recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No segundo julgamento, nenhum dos lados conseguiu o que queria. Os desembargadores confirmaram a sentença de 1º grau. O que cabe examinar é o seguinte, é que não é crime inafiançável e ele não poderia ser tolhido no seu direito constitucional de votar. Quer dizer, o que se poderia fazer? Ou suspendia a prisão e deixava ele votar, ou aplicava a prisão depois do período eleitoral, e não como foi feito realmente. A Advocacia Geral da União informou que não vai recorrer da decisão, já que o tribunal não anulou as punições disciplinares que a administração militar impôs a Marcelo. Como se sabe, as punições disciplinares militares, elas são muito peculiares, né? Os militares são servidores peculiares, tanto é que existe um Código Penal militar, que é diferente do outro, que é o Código Penal comum, e existe uma justiça militar para os crimes militares. Bola para frente, eu sou a mesma pessoa que nem eu era naquele período lá. Sempre trabalhei corretamente, sempre procurei seguir as linhas legais do Exército, né? Quando o assunto é concurso público, a lei estabelece que o edital deve ter regras claras e objetivas, mas a prática mostra que não são raros os casos em que critérios subjetivos são usados para classificar ou eliminar um candidato. O exemplo que você vê agora vem do Nordeste. Uma enfermeira quase perdeu a vaga nas Forças Armadas por causa de uma simples tatuagem. É preciso ter coragem. Afinal de contas, fazer uma tatuagem significa enfrentar dor e desconforto. Essa deve ser concluída em 3 horas. Uma marca que será levada para toda a vida. O empresário sabe que a homenagem à filha, que tem apenas 6 meses, pode ser vista com outros olhos. Depende da região da tatuagem, tem um grande preconceito. Ele já dá uma olhada na hora que eu tô... Na hora do trabalho, por da camisa, mas é aquele olhar impactantezinho que você pega e você se toca um pouquinho. No caso de quem pretende fazer concurso público, os transtornos podem ser ainda maiores. É que, dependendo do cargo pretendido, o candidato corre o risco de ser barrado antes mesmo de assumir o posto. No caso das Forças Armadas, ter ou não tatuagem é só uma das preocupações. Outro ponto importante é a forma física. Essa advogada conhece as exigências e, por isso, não descuida da preparação. Há 3 meses tem aulas direcionadas, que combinam exercícios de força e aeróbicos. Tudo isso pensando nos testes físicos da Marinha. Tive que mudar a rotina para me adaptar ao concurso devido à intensidade que é cobrada. E a cobrança é mesmo rigorosa, que o diga uma candidata a enfermeira da aeronáutica. Ela passou por todas as provas, inclusive na avaliação física, mas foi desclassificada na fase da perícia médica. A justificativa? Ela estava 5 quilos acima do peso e tinha no ombro direito a tatuagem de um beija-flor. Insatisfeita, a enfermeira decidiu levar o caso à justiça e deu certo. Quando o processo chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o relator entendeu que a tatuagem não fere os princípios da instituição e que o sobrepeso não iria comprometer o exercício da função. Para o desembargador federal, apenas em casos específicos previstos em lei é possível restringir o direito de acesso a um concurso público. Você só pode ter uma restrição se houver um critério de razoabilidade ou proporcionalidade entre aquela questão e a função que você vai exercer. Tanto assim que os concursos admitem pessoas com deficiência. E você só não pode ter deficiência, ou você só não pode ter uma determinada restrição se aquilo disser respeito à função que você vai fazer. Mas para a função pública em geral, você não deve permitir esse tipo de restrição, porque seria uma diminuição da concorrência ampla que se pretende com a ideia do concurso público universal. A aeronáutica preferiu não comentar o caso da enfermeira que recorreu à justiça. Se limitou a informar que a carreira militar tem algumas peculiaridades que a diferem da maioria das demais profissões
Sobre a restrição à tatuagem, a instituição afirma que o candidato não deve apresentar no corpo tatuagem com símbolo ou inscrição que afete a honra pessoal, o pudor no serviço militar ou o decoro exigido dos integrantes das Forças Armadas. Com a decisão judicial, a enfermeira garantiu o direito à vaga na aeronáutica, um entendimento que é comemorado por pessoas como Bruno, que não descarta a possibilidade de prestar concurso para o serviço público e que não esconde o orgulho pela tatuagem feita para a filha. É um amor que eu levo para o resto da minha vida. Vai ser o meu amor maior. Uma forma de blindar quem tem o desafio diário de julgar integrantes de organizações criminosas e que, por isso, costuma ser alvo de ameaças. Seguindo uma tendência mundial, o Brasil mudou algumas regras para proteger juízes criminais. São cuidados que podem evitar desfechos trágicos, como mostra a repórter Eliane Wirtman. Foi cumprindo a missão de resolver conflitos e defender a população que Patrícia Ascioli perdeu a vida. Pouco antes de ser morta a tiros na porta de casa em 2011, a juíza havia processado policiais militares ligados a grupos de extermínio no Rio de Janeiro. Longe dali, na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, a ameaça tem origem diferente: o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. Por atuar no combate a esses tipos de crimes na região da fronteira com o Paraguai, o juiz federal Odilon de Oliveira vive 24 horas por dia há 16 anos sob a proteção da polícia. Ao mesmo tempo em que precisam lidar com narcotraficantes, os magistrados também enfrentam os chamados criminosos de colarinho branco. São pessoas bem relacionadas, que fraudam, usam informações privilegiadas para tirar vantagem econômica, subornam e, quando estão na mira da justiça, também ameaçam. Eu já vivenciei momentos de preocupação, períodos em 3 oportunidades em diferentes anos. O desembargador Fausto de Santos se refere à época em que atuava como juiz criminal no estado de São Paulo. Ele conta que em 2008, por exemplo, durante as investigações da Operação Satyagraha, os episódios de intimidação eram frequentes. O caso ganhou repercussão em todo o país. Em parceria com a Polícia Federal, o então juiz atuou no processo que levou ao banco dos réus pessoas importantes como o banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e o empresário Nagy Narras. A atividade judiciária é uma atividade de risco por si só, porque ela sempre desagrada e há pessoas que não têm limites. Então, isso independe da matéria. É óbvio que a matéria criminal é uma matéria mais delicada e sujeita mais esse tipo de comportamentos. Existem casos já relatados e pessoas, eu mesmo já sofri, pessoas que vêm no balcão e ameaçam funcionários e juízes. Eu, certa vez, vivenciei um advogado visitando a secretaria para me prender ou mesmo me intimidar. De acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, entre 2011 e 2013, foram relatados 202 casos de ameaças a magistrados em todo o país. Os registros são mais frequentes na esfera estadual, mas em pelo menos 5 episódios, as vítimas eram juízes e desembargadores federais. Na época, 61 magistrados contavam com escolta armada. Aumentar a proteção e diminuir a exposição dos magistrados sempre foi um desafio para o Judiciário. Um passo importante foi dado em 2012 com a aprovação de uma lei específica. A norma prevê a formação de colegiados para os julgamentos de casos envolvendo organizações criminosas. Na prática, funciona assim. Se um juiz de primeira instância se sentir ameaçado, ele pode optar pela formação de um grupo com a participação de outros 2 colegas, que também vão ser responsáveis pela decisão. Por exemplo, se tratar do caso de decretação de prisão, ou tratar de medidas assecuratórias, medidas cautelares, decisões sobre progressão ou regressão do regime de cumprimento de pena, e esse colegiado vai dar uma decisão
não assinado apenas por um juiz, mas assinado por 3 juízes, dando maior garantia e maior segurança com relação à integridade física do juiz e de seus familiares. Na esfera federal, a providência mais recente para tornar realidade esse novo formato de julgamento foi a aprovação definitiva das regras pelo Conselho da Justiça Federal. O corregedor explica que a escolha dos 2 juízes que vão integrar a banca será feita por sorteio eletrônico. Um outro cuidado também foi pensado para dar mais segurança aos julgadores. Se a decisão for acompanhando o juiz natural, os outros 2, a decisão unânime. Se alguém discordar, a decisão é por maioria. Vai constar. Não vai constar quem votou contra nem votou favorável, vai sair o resultado. O que o Brasil está colocando em prática já existe em outros países e tem até nome, juiz sem rosto. Mas aqui a iniciativa teve que ser adaptada. É que a legislação brasileira não permite a aplicação de uma penalidade sem a identificação do autor da decisão. Se sabe quem são os juízes que prolataram a decisão, né? Apenas não há a individualização. Os juízes tomam aquela decisão de maneira conjunta e conjuntamente assumem aquela decisão ou adotam aquela posição como sendo da Justiça Federal. O juiz federal Lincoln Rodrigues, do TRF da 1ª Região, aposta que a medida vai facilitar o trabalho e garantir maior efetividade nas decisões. A nossa região é a maior região da Justiça Federal do país e nós pegamos as fronteiras tidas como mais perigosas, né? Fronteiras com países que notoriamente são emissores do tráfico internacional. Essa lei ela veio justamente para que não haja influência na decisão. A decisão é do Poder Judiciário, quer dizer, o Poder Judiciário não vai ceder a nenhum tipo de ameaça, é uma decisão coletiva. No Brasil, todos os achados arqueológicos são de propriedade da União. Justamente por isso, essas peças não podem ser vendidas e nem retiradas do país sem autorização. Um controle rigoroso que tem motivo, afinal de contas, estamos falando de objetos ou mesmo fragmentos que guardam a história da humanidade. Quem ignora as restrições corre o risco de ir parar na cadeia. Em espaços como estes, é natural que muita gente faça uma viagem no tempo. Os museus despertam a curiosidade e são importantes na formação educacional. Aprender história, sim, pode ser bem mais divertido. A Universidade de São Paulo abriga uma coleção de objetos que começou pequena, com minerais e cristais cedidos por professores e alunos. Aos poucos, a instituição adquiriu amostras paleontológicas e o acervo da universidade se tornou um dos mais importantes do país. Hoje conta com 45 mil peças, que vieram de várias partes do Brasil e também do exterior. Antes das peças serem expostas no museu, elas ficam guardadas aqui, nesta sala do Instituto de Geociências da USP. As que chegaram por último são essas. São fósseis preservados em calcário, como este crocodilo e esses insetos. Estamos falando de animais que viveram há 90 milhões de anos. Para a ciência, o valor é inestimável, mas não para o mercado lá fora. No Brasil, os fósseis são bens da União. Como tais, não podem ser nem comercializados nem exportados. Eles têm que são bens da União e são cedidos às vezes para instituições para estudos, e exposição. O comércio é proibido, mas existe. É o tráfico de fósseis, que tem feito a Polícia Federal intensificar as investigações. A Operação Munique, por exemplo, que levou os agentes aos estados de São Paulo e Minas, desarticulou uma quadrilha internacional que contrabandeava peças raríssimas extraídas no Ceará, da Chapada do Araripe. O material seria levado para museus privados da Europa. Na Europa, a maior parte dos países autoriza o comércio desses fósseis, desde que tenha origem ilícita, que não era o caso desse. Então a gente comprovou para o governo francês que da origem desses fósseis foram extraídos irregularmente, motivo pelo qual foi feita a sua apreensão e está em desenvolvimento um processo para
para a repatriação desses fósseis. Paralelamente a isso, o governo francês também instaurou uma investigação lá para verificar quem são esses outros receptadores naquele país. Ao todo, mais de 2.400 fósseis de animais e plantas foram apreendidos. A perita da Polícia Federal explica que algumas das espécies encontradas são ainda mais raras do que outras já vendidas no mercado por mais de 2 milhões de reais. Um exemplo é esse pterossauro, um réptil voador que viveu no mesmo período dos dinossauros. Aqui é parte dos ossos da asa. Aqui é parte do peito. Aqui estaria a coluna. Esses dedos aqui com garras, eles são da asa, eles não são do pé. Aqui tem mais 6 peças formando esse bicho. Que tem o pé, tem a coluna vertebral até o finalzinho da cauda dele, do cóccix. Então essa peça é ainda mais bonita do que a que já foi vendida por 700 mil euros. Os acusados pelo crime, entre eles franceses e alemães, respondem a processo na Justiça Federal e podem pegar até 20 anos de prisão. Dá para ver que eles estavam comercializando as peças raras e caras. Eles não estavam vendendo as peças que são fáceis de se encontrar. Não é simplesmente eu achei uma pedrinha na rua e estou vendendo, não. Eles procuravam. O tesouro pré-histórico foi encaminhado à USP depois de uma determinação desse juiz federal. Ele explica que a instituição vai assumir a guarda provisória dos objetos até a conclusão do processo, mas outras universidades também poderão ser beneficiadas. Uma delas é a Universidade Federal do Ceará, que é uma boa universidade, e a gente já tem recebido, inclusive, solicitações de outras universidades também com interesse em receber esses fósseis. Nós temos aí uma carga, um container inteiro que foi contrabandeado, foi, vamos dizer assim, traficado para outros países. Um deles foi levado para a França e esse container já está sendo trazido de volta. Um container cheio de fósseis de patrimônio brasileiro, portanto. Futuramente, os fósseis apreendidos pela polícia devem ganhar um lugar no museu. E talvez fiquem ao lado desses mesossauros que chegaram aqui pelo mesmo motivo. Foi de uma apreensão bem antiga, onde a USP também foi fiel depositária e depois o processo foi finalizado. E agora essa peça está lá permanente no museu, né? E ela fica para exposições e todo visitante do museu tem a oportunidade de ver essa peça, que é uma peça belíssima também. Os interessados em ver de perto essas raridades terão de esperar um pouco mais. O processo para disponibilizar o material para pesquisas e exposição deve demorar pelo menos 1 ano. Prazo que não chega nem perto dos milhões de anos recuperados para a ciência. Nós ficamos muito felizes pelo trabalho da polícia, né, em resgatar esse material que estava indo para o exterior, em museus particulares. E ele realmente agora estando no nosso país, estando na universidade, né, estando disponível à ciência e também à comunidade. Então ele deveria estar no lugar que sempre deveria estar e não fora do nosso país, né? É bom lembrar que as escavações em busca de fósseis devem ter autorização do governo. Quem faz essa avaliação é o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. O órgão também recebe denúncias da retirada irregular de peças arqueológicas. Anote aí o endereço. Na próxima semana a gente volta com outras reportagens sobre processos decididos na Justiça Federal. Até lá!